Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nessa manhã de terça-feira, dia 28 de abril de 2020. Agradecemos a Deus pela sua vida. Hoje amanheceu uma manhã assim uma manhã chuvosa, né? Deus tem sido generoso para conosco, para com o sertanejo esse ano. Não podemos reclamar do inverno e nós agradecemos ao Senhor porque tudo provém dele. Eu quero nessa manhã convidar você que já está conosco a estar compartilhando essa live, convidando outras pessoas para estar também ouvindo uma palavra de esperança nessa manhã tão abençoada de terça-feira, porque esse é o dia que fez o Senhor. Então, nós devemos celebrar a vida, celebrar a graça de Deus de mais um dia, né? E também contar com a sua misericórdia, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então seja grato a Deus pelo dia que Ele nos concede, que Ele lhe concede, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, tá certo? Hoje o texto da nossa reflexão é o Salmo de número 34, Salmo de Davi, número 34, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10, nós estaremos lendo e refletindo sobre isso, né? Eu quero pedir a você que esteja compartilhando essa live para que, assim como Deus tem abençoado a sua vida, eu creio também que Ele quer abençoar outras vidas que estão precisando nesta manhã, precisando de uma palavra de esperança para que o seu coração seja edificado na fé, tá bom? Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? E que a paz do Senhor seja sobre o seu coração e que a palavra de Deus possa trazer edificação para você. Salmo de número 34, Salmo de Davi, que diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós queremos trazer uma breve reflexão nesse texto, neste Salmo de Davi, que ele então produziu ou compôs, porque os salmos são hinos, num momento de grande dificuldade que ele enfrentava na sua vida, né? A epígrafe deste salmo é um convite para que as pessoas provem
da comunhão com o Senhor, para que possa realmente experimentar da sua bondade, né? Na epígrafe desse salmo diz no contexto que ele foi produzido ou composto quando Davi ele fingiu-se ser maluco ou doido na presença de Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e por este foi expulso, né? E ele então se foi, porque naquele momento Davi achou que ia morrer, e ele então age de forma estratégica, colocando-se como se fosse um doido. E ali o rei Abimeleque então manda retirar Davi da presença dele, dizendo: não basta os doidos que nós já temos aqui no nosso reino, ainda me traz um estrangeiro, né? Então Davi foi livre da morte naquele momento tão difícil, né? E Davi ele faz esse salmo, e esse salmo ele começa com uma decisão de louvar ao Senhor, né? E mostra também o testemunho de Davi, né? A gente sabe que é relativamente fácil a gente ser fiel a Deus quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo de acordo com a nossa vontade. Mas nós percebemos nesse salmo, né, que Davi disse: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Então o salmista diz: em todo o tempo. A resolução de Davi em bendizer ao Senhor, logo no início desse salmo, parte da demonstração do cuidado divino para com ele em tempos difíceis. E a experiência das respostas de Deus às suas orações, ou às orações de Davi, demonstra que ele tinha uma profunda intimidade com Deus, né? Ele tinha um relacionamento profundo com Deus, e isto por meio da oração e por meio também do conhecimento das leis do Senhor deixada por meio de Moisés, né? Da Torá. Ele tinha prazer em ouvir a palavra de Deus, em conhecer as leis do Senhor para pautar a sua vida de acordo com a sua vontade. Então, Davi, ele resolve bendizer ao Senhor, resolve ter uma vida de gratidão, de louvor ao Senhor, né? Por causa da demonstração do cuidado de Deus para com a sua vida, né? E nós observamos isso registrado aqui, né, nos atos registrados aqui neste salmo, né? E quais são os atos que demonstram que Davi tinha um profundo relacionamento com Deus, né? O primeiro ato que nós observamos é o ato de conhecer a Deus por causa da disposição de buscar a Ele, ok? Lembre-se de uma coisa: Deus, Ele reage às nossas ações. Pode olhar na Bíblia, Ele dá uma ordem, um mandamento, e Ele reage à nossa obediência. Quando nós então nos dispomos a buscar a Deus, Deus se deixa ser alcançado. Então a resposta de Deus vem à medida que eu e você então temos uma atitude que corresponde àquilo que deseja o seu coração, o coração de Deus. E o desejo de Deus é que eu e você tenhamos comunhão profunda com Ele. O desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, certo? Porque esse relacionamento de intimidade vai nos levar
a experimentar as mesmas coisas que Davi experimentou pela relação que ele tinha com Deus, de intimidade, de comunhão, e isso em profundidade, certo? E nós vemos aqui que Davi, ele mostra lá no versículo 4, o ato que demonstra a sua relação íntima com Deus é o ato de buscar ao Senhor. A Bíblia diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. O que é que você tem feito nos momentos de lutas, de aflições? A quem você tem recorrido? Quem você tem buscado? Tem pessoas que têm recorrido ao homem. Tem outros que têm recorrido aos ídolos, pagãos, como os filisteus, e como os cananeus, e alguns dos servos do Senhor naquela época terminaram sendo influenciados pelo culto pagão, por não procurar buscar experimentar da comunhão com Deus, e passaram então a oferecer cultos aos deuses pagãos, causando assim uma grande tristeza e indignação da parte de Deus. É importante a gente então entender, queridos, que Deus é um Deus pessoal. Primeiro, assim, Ele é o único Deus. Os ídolos que vocês conhecem e que muitos oferecem cultos, em nome de uma veneração, não são deuses. São ídolos, e a Bíblia diz que quem promove a criação desses ídolos são demônios, porque Deus registra que nós não devemos fazer nenhuma imagem de escultura do que está nos céus, na terra ou nas águas, para oferecermos cultos. Isso é terminantemente proibido por Deus. Nos 10 mandamentos ou no decálogo, a gente vê, queridos, que o Senhor fala a Israel que ele não venha produzir ídolos como os pagãos para se prostrar diante deles. Imagem de escultura é terminantemente proibido. O homem é um ser essencialmente religioso e é também um ser místico, e nesse misticismo muitas vezes precisa de um objeto para estar colocando a sua fé. O Deus que criou os céus e a terra, ele proíbe isso porque não existe nada que possa representar a Deus de forma em imagem, nada. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, se a fé é a certeza das coisas que não se vê, aqueles que servem a Deus, servem porque crê que Ele existe, certo? E que Ele abençoa aqueles que o buscam, está lá escrito em Hebreus, Serve porque crê no que a palavra diz, quem Ele é. Ele é um Deus onisciente, conhece todas as coisas, o meu e o seu coração, até os segredos mais íntimos e até o propósito dele. Ele é um Deus onipotente, ele tem todo o poder. Os céus, a terra, o mar foi criado por ele, é sustentado por ele e governado por ele. É o que a Bíblia diz acerca de Deus. Ele é onipresente. A Bíblia diz que a sua glória enche os céus e a terra. Significa que Deus, ele está em todos os lugares. Embora nós não podemos ver, mas ele está. E quem agrada a ele é aquele que crê que ele existe, mesmo não podendo ver. A outra coisa que nós devemos saber acerca de Deus, para que a gente possa gozar de um relacionamento de intimidade com Ele, além desses atributos que são conhecidos na teologia como atributos naturais, que somente Deus tem, Tem os atributos morais. Deus é amor, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é luz, Deus é santo. Esses atributos morais, queridos, é que nos leva a estar
confiando em Deus por causa do seu caráter. Davi, ele então buscava a Deus, ele buscava o Deus de Israel, esse Deus pessoal, né? Jesus Cristo diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um Deus pessoal, né? Ele deseja se relacionar com as suas criaturas. Apesar dele ser um Deus transcendente, que está acima de tudo quanto ele criou, como registra o apóstolo Paulo, como registra Lucas lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 em diante, até o versículo 25, esse Deus transcendente que criou os céus e a terra, ele também é um Deus imanente, aquele Deus que criou todas as coisas e não está distante das coisas que ele criou, esse Deus que tem prazer de se relacionar com as suas criaturas. Davi, conhecendo esse Deus dessa forma, como as Escrituras apresentam, ele resolve então estar bendizendo a esse Deus que lhe abençoa o tempo todo e em todo o tempo, não somente nos momentos em que as coisas estão favoráveis, de acordo com a sua vontade, mas também em tempos de crise. E se você estudar a vida de Davi na Bíblia, a partir de 2 Samuel, você vai perceber, ou de 1 Samuel também, você vai perceber que Davi tinha um relacionamento de intimidade com Deus, e ele adorava a Deus como o único Deus da sua vida. Davi cometeu muitas falhas nesse processo de crescimento, de comunhão com Deus, mas tem uma falha que Davi nunca cometeu: ele nunca adorou um Deus estranho, ele nunca adorou os ídolos, ele nunca abandonou ao Senhor para estar oferecendo culto aos ídolos cananeus, aos ídolos pagãos. Davi tinha realmente a consciência de que só existia um único Deus, e esse Deus era Jeová, o Senhor, Deus de Israel. Então ele passou a buscar um relacionamento de intimidade com o Senhor, queridos. E como resultado dessa busca, ele foi acolhido para com Deus. Eu disse que Deus reage às nossas atitudes. Agora, as nossas atitudes de fé, nós precisamos nos aproximar de Deus. Primeiro, crendo que Ele existe, como diz o escritor aos Hebreus. Segundo, que é galardoador daqueles que o buscam, diz no capítulo 11 de Hebreus e o versículo de número 6. Porque sem esta fé é impossível agradar a Ele. E quem não o busca com fé, pedindo alguma coisa com dúvida ou incredulidade, não pode ter a resposta da sua oração. Davi cria realmente em Deus e por isso ele tomou a atitude de estar buscando ao Senhor por meio da oração e também por meio do conhecimento das Escrituras Sagradas. E como resultado, Davi então era acolhido pelo Senhor. Quem você tem buscado? Esse Deus verdadeiro está te vendo agora. Esse Deus único, Ele está com você nesse momento, Ele está aí, né? E Ele deseja dar resposta à tua oração. Ele deseja que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele. Mas para isso, você precisa se dispor a orar. Certo? Orar é uma conversa entre duas pessoas que se amam.
E esta conversa entre essas duas pessoas está relacionada a você e a Deus. Você desenvolve o amor para com Deus à medida que você vai procurando conhecer a sua pessoa, e isso por meio das Escrituras. Jesus Cristo diz que nós só podemos então obedecê-lo se nós o amarmos. E se nós não amarmos, nós não podemos cumprir os seus mandamentos. Então é importante nós entendermos que Deus, Ele deseja que nós busquemos esse relacionamento com Ele. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Deus falando ao povo de Israel através do profeta Isaías, quando estava no cativeiro babilônico, certo? Antes e durante o cativeiro, Deus usou Jeremias, para que a palavra dele chegasse até estas pessoas. E uma dessas palavras foi: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo coração. Esta busca que o Senhor está falando é justamente através da oração, porque como pessoa, Deus quer se comunicar conosco e Ele quer que nós nos comuniquemos com Ele. E isso acontece por meio da oração. Então, a oração, queridos, é a condição que Deus nos deu para a gente ser abençoado por meio de Jesus Cristo. Porque Deus só reconhece oração em nome de Jesus. Foi o próprio Jesus que disse: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis, diz a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo de número 16, se eu não me engano, ou 14 a 16. Mas é interessante você entender que Deus é um Deus pessoal e quer se relacionar com você. Procure buscar a Ele por meio da oração. Entre no seu quarto, feche a porta, se ajoelhe e converse com Deus. Embora você não esteja vendo, mas Ele é um Deus real, presente e está em todos os lugares. Embora seja invisível, Ele é um Deus real. Louvado seja o nome do Senhor. Davi o buscou, queridos. Olhe, nós em momentos de dificuldade, de aflição, quando nós temos pessoas que podem nos ajudar, nós recorremos a ela. Mas existem situações que nós enfrentamos sozinhos e não tem ninguém para nos ajudar. Ninguém, vírgula, tem Deus que não nos deixa só. Ele está pronto para ouvir a nossa oração e atender o nosso pedido quando nós formos a Ele com fé em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: buscou esse justo, clamou esse justo e o Senhor o ouviu. Davi disse: o Senhor me acolheu, aqui no versículo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós estamos desamparados por pessoas, desabrigados por situações da vida, circunstâncias difíceis, como Davi realmente se encontrava, porque antes ele era um general do exército de Israel, servindo a Saul. Porém, uma situação de crise, de relacionamento entre ele e o rei, então levou ele a fugir da presença do rei para que ele não fosse morto por Saul. E ele se sentiu sozinho, porque em qualquer lugar que ele estivesse, se estivesse no meio da sua família, se estivesse com os seus amigos, ele colocava em risco também estas pessoas. A prova disso é que ele passou no templo, numa cidade, e ali pediu ao sacerdote o pão da proposição para se alimentar, e a Bíblia diz que o sacerdote o deu, e depois Saul, na perseguição, chegou naquele lugar. Davi já tinha fugido. Um dos servos do sacerdote entregou, dizendo que o sacerdote deu apoio a Davi, sem o sacerdote saber que Davi estava sendo perseguido. E ali o rei então mata aquelas pessoas. Então tem situações que nós nos encontramos sozinhos e fugindo muitas vezes para não colocar em risco as pessoas que nós amamos. E aí nós nos sentimos desamparados, precisando de um lugar
de refúgio, de acolhimento. Davi estava tão desesperado que o único lugar que ele achou segurança foi na terra dos inimigos de Israel, e ele sofreu um outro risco, que ali levaram ele à presença do rei, mas Deus deu livramento a Davi. E Davi faz esse salmo dizendo: o Senhor me acolheu quando eu busquei a ele, certo? Deus não desampara aqueles que o buscam com fé. Deus não desampara, Deus acolhe, né? O próprio Davi, no Salmo 27, ele diz: se a minha mãe ou meu pai me desamparar, o Senhor me acolherá. Talvez você se sinta desamparado por pessoas, mas lembre de uma coisa: há um Deus que lhe ampara, que lhe sustenta, que cuida realmente de você. Busque a sua face em oração, né? Busque conhecê-lo melhor por meio da palavra do Senhor, queridos. E isso vai te levar a uma profunda relação com Deus, de intimidade e da sua bondade, queridos. Um outro ato que nós vemos aqui de Davi, que demonstra uma profunda relação dele para com Deus, é o ato de estar agradecendo a Deus, prestando cultos de ação de graça. O início desse salmo revela isso. Ele diz aqui nos versículo 1 ao versículo 3: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, diz aqui a palavra do Senhor. Que bênção, irmãos! Isso é um resultado de que quem tem um relacionamento com Deus é grato no seu coração, reconhece os seus feitos maravilhosos em seu favor e tem a disposição de celebrá-lo. Davi, ele resolve ter uma vida de louvor e de gratidão ao Senhor em todo o tempo. É isso que acontece com as pessoas que amam a Deus, né? Ele entende que Deus é o Senhor da história. Ele entende que Deus é o Senhor de todas as coisas e que não perdeu o controle de nada. O salmista, no Salmo 111, ele diz assim que o Senhor, o trono do Senhor está acima dos céus, e ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa! Você já pensou na amplitude do universo? Você já pensou na extensão da terra? O Deus que fez todas estas coisas é maior. Isaías revela que ele está sentado sobre o círculo da terra. E qual é a imagem que nos traz essa expressão de Isaías? Você já viu alguém sentado sobre uma bola de futebol? Então imagine, a bola de futebol é bem menor do que a pessoa que está sentada sobre ela. Imagine Deus sentado sobre o globo da terra. Como Deus não é grande, né? E a Bíblia diz que ele é tão grande que ele se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Davi, ele tem uma atitude de gratidão. Ele disse: eu vou ter uma atitude de louvor a esse Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias. Eu estando no palácio ou eu estando numa choupana, eu estando na minha terra ou estando fugindo dela por perseguição, nunca vou deixar de bendizer e de exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o meu Deus, está comigo e tem o controle da situação. Ele me livrará de todas as coisas más, Ele me ajudará, e Ele pode me livrar das calamidades antes que ela aconteça, ou pode me livrar dentro da calamidade com o objetivo de me ensinar alguma coisa, porque tudo que nós passamos como servo de Deus tem, queridos, um fim didático. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos levar ao crescimento e ao amadurecimento, com o propósito da gente
testemunhar para que outros possam também assumir a adoração e o serviço e o louvor a esse Deus em que nós realmente servimos. Então, o ato de prestar culto em gratidão a Deus, queridos, demonstra uma profunda intimidade com Ele, né? Como Davi também tinha. Diz aqui a palavra do Senhor. Ele diz: minha alma gloriar-se-á no Senhor. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui demonstra o outro ato, o terceiro e último ato que eu quero apresentar para vocês, que Davi tinha profunda relação com Deus, né? De intimidade. É o ato de testemunhar dos feitos de Deus ao seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Davi disse: ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. O medo é uma realidade na vida do ser humano, queridos. Ele também é um dispositivo de segurança, porque nós deixamos de fazer algumas coisas que nos trazem dano por causa do medo das consequências dela, né? Mas é dele, aliás, dos nossos atos. Mas o medo, queridos, ele se torna também algo danoso quando ele toma conta de nós, certo? Quando ele toma conta de nós, ele pode nos paralisar. Então é importante a gente entender que esse tipo de medo prejudicial, ele vai embora quando nós temos a confiança de que tem alguém maior cuidando de nós, quando nós passamos por aflições, por dificuldades que nos trazem então angústia. O salmista Davi mostra nesse salmo que Deus livrou ele de todos os medos. Vamos pensar qual era o medo de Davi diante da situação que ele estava vivendo de fuga, de perseguição. Primeiro era o medo de ser morto, né? Porque a vida é o bem maior que Deus nos concedeu e nós procuramos preservá-la, né? Então Davi estava sendo ameaçado, não era por qualquer pessoa, mas era pelo seu próprio rei, aquele homem que tinha poder de morte sobre a sua vida, né? Qual era o outro medo? É que Davi não tinha para onde ir. Para não colocar os seus em perigo, ele fugiu para outra terra, para outra nação, mas lá ele também era procurado, porque Davi era general e lutava contra as forças desses adversários, desses inimigos. Então Davi teve medo, não é? O servo de Deus é um ser humano e ele tem algumas coisas em relação à sua vida. Paulo temeu, e teve um momento que ele disse que se desesperou e achava que ia morrer, né? Então esse processo de amadurecimento, de comunhão com Deus, é que nos leva a ter a segurança de que Deus cuida de nós, né? Como servo do Senhor. É que mais tarde nós vamos entender que se nós morrermos e Ele permitir diante das circunstâncias adversas, nós estaremos com Ele, mas ninguém quer morrer. E existe um processo de amadurecimento e de crescimento que vai nos levar a ter esta segurança e a bendizer e exaltar a Deus, tanto na vida quanto na morte. Mas o que nós mostramos aqui é que Deus deu livramento a Davi. E por causa disso, Davi, ele então chama as pessoas para conhecer esse Deus. Qual é o benefício que Davi mostra para aqueles que procuram conhecer esse Deus, queridos? O primeiro benefício que nós encontramos aqui, né, é o livramento que Deus dá àqueles que procuram realmente conhecer a Ele. Deus promete livrá-lo. E, queridos, Deus, Ele nos livra de muitas coisas, né, no nosso dia a dia. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. A Cristo
os servos do Senhor são entregues à morte todos os dias e tem livramentos que nós não conhecemos, nem percebemos, mas Deus, Ele nos dá, queridos, porque Ele cuida daqueles que lhe servem, daqueles que amam a Ele. Mas existem outros benefícios que nós encontramos aqui na palavra de Deus para a vida daqueles que amam e que servem ao Senhor. Qual é o outro benefício que nós encontramos aqui neste salmo, queridos? Além de livrar dos medos, queridos, a Bíblia mostra no versículo de número 5: contemplai e sereis iluminado, e o vosso rosto não ou jamais sofrerá vexame. Então a Bíblia mostra que é o livramento de situações vexatórias. Deus, Ele também livra. E como é que Deus livra? Talvez você nos pergunte, como é que Deus nos livra de situações vexatórias? O próprio versículo 5 nos mostra, está entendendo? Quando a gente contempla a face do Senhor, nós somos iluminados, e essa iluminação fala de esclarecimento e entendimento na nossa mente, para nós nos comportarmos de forma a evitar o vexame, de forma a evitar esse tipo de situação que vai nos trazer vergonha, né? Contemplai e sereis iluminado. A iluminação, teologicamente falando, ela fala do esclarecimento que o Espírito Santo de Deus traz à mente daqueles que estudam as Escrituras Sagradas. Olhai para ele e sereis iluminado. E quando nós temos o conhecimento de Deus e nós pautamos o nosso comportamento de acordo com ele, o que é que acontece? Nós evitaremos vexames. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 6, Davi também fala aqui, queridos, do livramento das tribulações. A vida nos proporciona tribulações. Nós não queremos viver atribulado, ninguém quer, e tem tantas coisas. Nesse momento, alguns de vocês estão passando por tribulações, né? Em alguma área da sua vida. E você não quer essa tribulação, ninguém quer tribulação, né? Então, nós devemos entender que existe um Deus que pode nos socorrer e nos livrar das tribulações, como livrou Davi, quando nós buscamos nos relacionar de forma profunda com Ele. A outra coisa, outro benefício que Davi mostra aqui é que Deus, Ele acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Queridos, nós vivemos entre dois mundos, entre dois reinos, melhor dizendo. O reino de Deus e o reino do diabo. O mundo espiritual e o mundo físico. O mundo espiritual sobrepõe o mundo físico, né? E nós precisamos entender que no mundo espiritual nós temos inimigos espirituais, que é liderado por Satanás e que tem demônios ao seu serviço com a intenção de destruir a vida do homem, com a intenção de destruir os servos de Deus. Mas a Bíblia aqui mostra que Deus, Ele tem miríades de anjos. E os anjos são ministros de Deus que trabalham ao nosso favor, diz o escritor aos Hebreus. São ministros de Deus que trabalham em favor dos santos. E no Antigo Testamento havia a crença de que o anjo do Senhor, ele acampava-se ao redor daqueles que temem a Deus para livrar de perigos de mortes, promovido por Satanás, usando instrumentos dele, que eram homens malignos nesse mundo físico. E Davi, ele acreditava nisso porque os registros da palavra de Deus mostra o anjo do Senhor aparecendo várias vezes no Antigo Testamento. Ele aparece a Josué quando está prestes a estar tomando a cidade
de Jericó, a cidade de Ai, né, quando está na conquista da terra prometida. Ele mostra também a Agar, quando foi expulsa ali da casa de Abraão e de Sara com o seu filho adolescente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a ela. Então Davi tinha essa crença, que o anjo do Senhor, ele traria livramento. Deus, ele traria livramento. E esse anjo do Senhor, os teólogos então afirmam que é uma teofania, ou seja, a revelação de Jesus Cristo através de uma pessoa humana, o próprio Deus se revelando no Antigo Testamento na imagem de uma pessoa humana. Então, a Bíblia aqui mostra que Deus, ele está junto com aqueles que o temem. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não vos deixarei órfão, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, diz a palavra do Senhor. Então é ter a certeza da presença de Deus na nossa vida, que nos livra das intenções e planos de Satanás contra a nossa vida, que nos livra do homem perverso e violento, que faz cessar a guerra, né? E que nos faz aquietar no seu cuidado e também no seu consolo e no seu acolhimento. Por tudo isso, Davi, ele então convida as pessoas a provar e ver que o Senhor é bom. No versículo 8: e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, queridos, os atos que demonstram uma intimidade profunda que Davi tinha com Deus foram os atos de buscar ao Senhor em oração, de prestar culto em gratidão a Deus, de ter na sua mente a disposição de estar sempre bendizendo e louvando o seu nome, independente das circunstâncias, de estar testemunhando dos favores e dos benefícios de Deus, do cuidado de Deus para com a sua vida, e de convidar as pessoas a estar provando, assim como ele provou, da bondade do Senhor. E isso através do temor ao Senhor. Porque esses que provam da bondade do Senhor, buscando manter esse relacionamento de intimidade com Ele, de nada sentirá falta, porque o seu prazer está no Senhor. Ele busca a sua face. Ele dá testemunho das bênçãos de Deus. Tem muita gente que é abençoada, mas não tem coragem de agradecer e nem de testemunhar do que Deus fez na sua vida. Não pede uma oportunidade na igreja para dar testemunho de uma resposta de oração que colocou diante de Deus. Não dá um culto de ação de graça quando alcança uma bênção muito esperada e buscada com dedicação, né? Isso não é correto. Os que têm profunda intimidade com Deus buscam o Senhor e têm prazer de prestar culto a Ele e dar testemunho daquilo que Ele fez em seu favor, né? Então, esses são os atos que demonstram que uma pessoa tem profundo relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus. E Deus deseja que eu e você sejamos assim. Que a gente confie, busque a Ele, procure confiar nele, porque é o único Deus. E oferecer culto a Ele, porque Ele é digno de adoração. E testemunhar daquilo que Ele tem feito a nosso favor, porque esse ato de testemunhar vai despertar fé,
para confiar em Deus e buscar também a sua presença e procurar servi-lo como eu e você servimos por meio de Jesus Cristo. Porque o único meio de achar a Deus é por meio de Jesus Cristo hoje. No Antigo Testamento, Deus se revelava ao povo de Israel por meio da sua palavra, e aqueles que Deus tinha uma obra específica, ele se revelava de forma específica e esses procuravam ter comunhão com ele. No Novo Testamento, o único meio de termos comunhão com Deus é por meio de Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando nós buscamos ter relacionamento íntimo com Deus, nós passamos primeiro pelo arrependimento, reconhecendo que pecamos, que somos pecadores e arrependidos, nós confessamos os nossos pecados a Deus e convertemos dos maus caminhos, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, diz o Senhor Jesus Cristo, né? E Pedro disse: não há outro nome, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, na terra ou no céu. O nome é o nome de Jesus. E aqueles homens que ouviram a Pedro em Atos 2:37 perguntaram: o que é que nós devemos fazer então? Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um sejam batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para ter comunhão com Deus e buscar Ele de todo o coração, é preciso passar por isso. É preciso crer em Jesus, é preciso arrepender dos seus pecados, é preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador, é preciso receber a presença de Deus por meio do Espírito Santo. E fazendo isso, você vai estar provando que o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, entenda isso, queridos. Deus reage às nossas ações, certo? Qual é a ação que Ele espera de mim e de você? Que tenha Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando isso fazemos, a Bíblia diz que Ele vem habitar dentro de nós. O próprio Jesus Cristo disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3, versículo 20. É importante entender isso. Deus reage à nossa ação. Quando nós temos uma ação de fé, crendo nele, ele responde, porque é galardoador de todo aquele que o buscam, certo? Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, que Deus te ajude a ter um relacionamento de intimidade com ele, como teve o salmista Davi. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esta manhã tão abençoada que o Senhor nos concede, pela palavra de esperança e por essas pessoas que Deus tem procurado te conhecer por meio da oração e da palavra e manter um relacionamento de intimidade contigo. Que tu possa, pelo teu Espírito Santo, iluminar os olhos do seu entendimento na compreensão das Escrituras Sagradas, e elas possam, ó Pai da Glória, render o seu coração a Ti e a viver, ó Deus, essa intimidade contigo como viveu Davi, provando a cada dia da sua bondade, Deus, e decidindo bendizer e exaltar o Teu nome em todo o tempo. Eu quero Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de todas as manhãs compartilhar esta palavra e pela vida de cada uma das pessoas que têm nos ouvido. Visite suas famílias, suas casas com provisão. Ó Deus, tira os seus medos, as angústias do seu coração e dar a fé, Deus, que eles precisam no Teu cuidado e no Teu acolhimento. Eu os abençoo com a bênção da salvação em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu agradecer aquelas pessoas que comentaram aqui e mandar um abraço à nossa irmã Eline
e Paulinho lá em Petrolina, ao irmão Vanderlei Oliveira, que é o irmão Dodinha, a nossa irmã Vânia Gomes, um abraço, a irmã Ila Lima, né, lá em São Paulo, nossa irmã Névia, líder do nosso ministério feminino, né? Deus abençoe a irmã Névia do Brechó da Maria, a irmã Anaíde, a Lourinha, nossa pré-diaconisa, um abraço para Danilo Sul, né? A paz do Senhor, Deus abençoe Danilo, né? A Avonete Leite, né? Nossa amiga, nossa querida irmã Avonete, um abraço, né? Rosineide Gomes, a irmã Neidinha, vice-líder do Ministério Feminino, a irmã Benita, né? Deus abençoe, né? Ela está ali dizendo, na labuta da casa, mas ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe, querido. Carlos também, Emanuel Menca, Deus abençoe a Carlos aí, né? Parece que é um africano aqui. Aqui esse sobrenome é africano. A irmã Silvinha Severiane Tenório, né? Deus abençoe, nossa diaconisa também. Um abraço ao Olavo. A irmã Francisca Freire, irmã Tica, né? Que o Senhor possa abençoar. Também a irmã Iris, que está conosco todas as manhãs, Maria Iris. Um abraço a Edna e o obreiro Almir, né? Também que está conosco. E Joséildo Santos, lá em Serrita, né? Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer, uma alegria imensa. Nós temos mais pessoas aqui. Tá também aqui Vitória, Socorro, né? E Edson, que está aqui também. Deixa eu ver mais gente aqui que eu não estou identificando. Me desculpa, querido, se eu não chamar seu nome aqui, porque às vezes não identifico aqui, né? Então, muito obrigado. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, às 10h15 da manhã, trazendo para você uma palavra de esperança. Ore, leia a Bíblia e você vai desenvolver intimidade com o Senhor, né? Participe das lives, cultue conosco nos momentos de cultos e a sua fé vai ser edificada, né? Entre no nosso canal no YouTube, nos ajude lá a alcançar 1000 inscritos, já passamos dos 630, né? Não vamos chegar lá se você nos ajudar. Um abraço, em nome do Senhor Jesus. Amém.